Amigos queridos, mais uma vez estamos aqui para trazer um convívio entre nós das palavras e dos ensinamentos da doutrina espírita, sempre pedindo a ajuda e a colaboração dos amigos espirituais. Obrigada por mais uma vez estar com vocês. Hoje nós estamos com um estudo já guardado há algum tempo, que eu estava preparando para fazer para vocês. Mas eu tinha, na verdade, passado por ele e não fiz antes. Então eu acho que hoje a gente talvez possa, então, tentar fazer esse estudo, que é muito útil para todos nós, muito útil. Um estudo do livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E esse estudo trata do seguinte, questão 37, livro Ceifa de Luz, Supercultura e Calamidades Morais. E o Emmanuel nos traz essa lição com o seguinte versículo. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus, Lucas 12, 20. E ele diz, não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. Meus irmãos, muito importante essa lição e todas as demais que tratam da questão. Nós sabemos que vivemos num mundo de extrema profunda questão material. Tudo que gira em torno de nós é preso à matéria praticamente. Nós vivemos num mundo muito material. As pessoas, os seres humanos que habitam o nosso planeta, vivem esse mundo material de forma intensa. E a maioria não busca o encontro com o seu Criador, que é aquele que nos sustenta para ter forças, para caminhar nesse mundo em que a matéria nos sufoca. A matéria é muito pesada, ela é muito pobre de ensinamento. A matéria não ensina para nós o que nós precisamos conhecer. O espírito precisa conhecer a verdade que o nosso Pai nos enviou através de Jesus. E esses ensinamentos não se encontram expostos à nossa tranquila apreciação. Ao contrário, nós temos que buscar essa lição, essa apreciação. Temos que buscar o ensinamento de Jesus. E muitos irmãos buscam nas igrejas reformadas, outros nas igrejas católicas. E nós buscamos dentro dos centros espíritas, onde possivelmente estudamos a doutrina espírita, outros centros também que são ligados ao mediunismo, que também dão, como a
as outras outras religiões de origem africana, de matriz africana, e que cuidam do mediunismo também, mas não são doutrina espírita. A doutrina espírita é a que segue Allan Kardec. Então, nós somos espíritas porque seguimos as instruções, as orientações de Allan Kardec. E essa doutrina espírita nos sustenta, nos dá a certeza de que podemos, mesmo na dificuldade, prosseguir a caminhada, porque temos esse alicerce, porque o alicerce é muito importante no mundo em que vivemos. Nós vivemos no mundo, principalmente agora, no século XXI, nós temos uma evolução muito grande da ciência. Desde o século XIX para frente, nós temos observado que a ciência progride muito rapidamente e a moral, que é a outra asa do ser que deveria equilibrar a moral e a ciência, a asa da ciência cresce, a asa da moral continua muito fragilizada. O homem não consegue encontrar e não consegue rapidamente o encontro com o seu Criador. Então ele se vê muito envolvido na criação da matéria. E o mundo, como diz Dona Isabel, ela diz: o mundo nos atrai e o mundo nos trai. Ou seja, o mundo nos derruba se nós não estivermos prontos, com a nossa alma vinculada ao nosso Pai Criador. Aquelas doutrinas que nos possam levar a uma firmeza de propósitos, que o nosso espírito esteja resguardado contra as insinuações das trevas, porque o mundo material, ele está envolvido por uma espécie de treva, porque ele não tem orientação espírita, ele não busca o espírito. A matéria é voltada mais para o terra-terra, e o homem voltado para a matéria se esquece de alimentar o seu espírito, de alimentar a sua alma. Então o homem, com essa criação dos séculos mais adiantados agora, século XX, século XXI, com a ciência crescendo dessa maneira, as máquinas substituindo o homem de uma maneira avassaladora, o que nós vemos é que o homem está sendo simplesmente sendo esmagado pelas máquinas. É isso que ele sente, e ele não consegue superar isso muitas vezes em razão da sua pouca condição espiritual, seu pouco conhecimento espiritual, ou muitas vezes nenhum. E nós vamos ver que Emmanuel traz muita elucidação nesta lição sobre essa questão, porque é muito difícil viver no mundo de hoje em que a produção tecnológica é tão intensa que o ser humano se sente pequeno perto de uma máquina. Ele é um mosquitinho perto das máquinas enormes, ou grandes ou pequenas, não importa, mas essas máquinas substituem o seu propósito, o seu ânimo de trabalho, a sua capacidade profissional. Ele é trocado, substituído por uma máquina. E isso deixa no homem um sentimento muito triste. Ele se entristece. Se entristece porque ele sente-se substituído pela máquina no momento em que ele precisa progredir. O progresso é urgente na nossa existência. E ele passa por essas dificuldades. E Emmanuel vai discorrer sobre este assunto e nós vamos colocar a questão aqui para que vocês possam nos entender melhor. Diz Emmanuel: a supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto,
Entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura. Ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Então, nós, homens deste planeta, homens e mulheres deste planeta, seres criados por Deus, sentimos uma angústia e muitas vezes somos tomados por obsessões em razão da nossa pobreza de alimento para o espírito, ou da nossa companhia que fazemos das coisas materiais, buscamos companhia nas coisas materiais. Vivemos um mundo material profundamente arraigado nessas coisas da matéria, de tal forma que nos distanciamos das questões morais, que essas sim são importantes para o nosso crescimento espiritual. E o que acontece? Entramos num processo de angústia por não conseguir ultrapassar os limites que nos são exigidos. Nós temos um trabalho, muitas vezes, tão exaustivo, tão grave para a alma humana, tão muitas vezes frágil ainda, e a cobrança para que ele se equipare à máquina, para que ele também possa evoluir conforme a evolução se faz das máquinas. Ele tem que ser tão potente quanto, de tal forma que é uma cobrança tão intensa que o homem se sente muito angustiado. E isso acontece não só com os adultos, mas em muitas regiões do planeta se cobra muito esse perfeccionismo em relação à matéria das crianças também. Isso se estuda mais drasticamente a respeito de países asiáticos que cobram muito da criança, desde a primeira infância, um comprometimento muito grande em relação ao conhecimento do progresso material. Não é o progresso moral, é o progresso material. Daí vem que causa angústia em cima de angústia, tormento em cima de tormento, que não tem o suporte da doutrina espírita ou o suporte do encontro com o nosso Criador. E esse encontro é que nos traz serenidade, que nos dá equilíbrio. E, portanto, o homem se vê a voltas com a angústia e a obsessão. E prossegue Emmanuel. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Portanto, ele tem que ter esses recursos para se sentir apoiado, para dar prosseguimento à jornada tão intensa que lhe é cobrada nos mundos de hoje, no nosso planeta, nos países, nos mundos que nós vivemos, nos países que nos envolvem e nos circundam. Esses países todos, eles querem um ser superior ao outro na luta pela grande evolução, a evolução tecnológica. E isso faz com que o homem vá de encontro à sua natureza humana, à sua natureza que tem uma alma. O ser humano, ele tem uma alma imortal. E essa alma precisa ser alimentada para ter suporte, para
aguentar as dificuldades que a natureza material lhe cobra. E prossegue. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. E ele transcreve aqui essa parte do capítulo 5 do item 14, em que Allan Kardec fala: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, ele precisa ter confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ele precisa encontrar, diz Kardec, uma maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro para ter o espírito a serenidade para se preservar contra a loucura e o suicídio. E prossegue. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Ou seja, se ele tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele consegue superar essas dificuldades, esses reveses que ele fala, de maneira até com alegria ele fala isso, porque ele recebe com indiferença, ele não recebe com pavor, com terror, com medo, com vergonha até de não poder acompanhar aquela evolução. Ele recebe com tranquilidade, de maneira que o Espiritismo faz que ele as considere. O homem recebe até com indiferença essas vicissitudes, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos é uma força superior, uma força espiritualmente elevada, que vem do nosso Pai Celestial, que nos coloca acima desses abalos, lhe preserva de abalos a razão. A sua razão fica preservada, os quais, se não fora isso, o conturbariam. E termina Emmanuel nos dizendo: espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Porque, às vezes, nós entendemos que caridade é só suprir a necessidade do corpo, dar o alimento, dar o pão, dar esse tipo de necessidade sendo suprida. Mas é a necessidade da alma, que é a lição, que é o conhecimento, que é dar suporte às fraquezas naturais do ser humano. Esses conhecimentos precisam ser repassados aos nossos irmãos, precisam ser dados a eles através do conhecimento de uma doutrina sólida, voltada para o nosso Mestre e para o nosso Pai Celestial.
Divulguemos a luz da doutrina espírita. Auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Portanto, não temos muito o que esperar a não ser auxiliar os nossos irmãos a conhecer a doutrina espírita para se sentir fortalecido e saber discernir e pensar através desses conhecimentos. Que assim seja, meu Pai, que possamos seguir esses conselhos em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser.